Livro A Alegria de Testemunhar. Como falar de Jesus de maneira eficaz, de Alejandro Bulhon. Capítulo 1. Por hábito, meus pés seguem a trilha enquanto pensamentos giram em minha mente. Sem prestar atenção à bela noite, mal percebo o brilho da lua cheia. A partir de meus confusos pensamentos, quero articular muitas coisas. Anseio ultrapassar minha limitada compreensão humana das coisas espirituais e a dureza do meu coração. O ritmo dos passos traz à minha mente as caminhadas de Jesus com seus discípulos, tardios em compreender. Eu me curvo, envergonhado. Não sou diferente dos discípulos. 2000 anos depois, aqui estou eu, sem maior sabedoria que qualquer um deles. As repetidas tentativas de Jesus de comunicar verdades espirituais aos discípulos não foram bem-sucedidas. Eles balançavam a cabeça afirmativamente, como se estivessem entendendo. Ele usava um vocabulário familiar, mas de algum modo, repetidamente eles deixavam de entender seu significado. Era quase como se Jesus estivesse transmitindo numa frequência, e os discípulos sintonizando outra, diferente. O mestre falava de coisas espirituais, mas em lugar disso, seus ouvintes, estorvados pelo ensino ou expectativas humanas, chegavam a alguma conclusão relacionada com a vida diária ou as preocupações materiais. Pense naquela entrevista entre Nicodemos e o mestre no meio da noite. Jesus abordou o tópico do novo nascimento. Ele não fez rodeios. Lançou-se diretamente numa discussão sobre o renascimento espiritual, a conversão. Cada pessoa necessita de uma experiência de conversão a fim de viver a vida cristã. Mas Nicodemos ficou perplexo diante das palavras que Jesus escolheu. Reagiu. Como alguém pode nascer sendo velho? João 3:4. Nicodemos era altamente instruído, um líder espiritual entre o povo escolhido de Deus. Mesmo assim, deixou de entender por completo a intenção espiritual daquilo que Jesus lhe dizia. Algum tempo depois, o mestre sentou-se junto ao poço de uma vila, onde deu início a uma conversa com uma mulher samaritana, falando acerca da água da vida. Jesus lhe contou a respeito de uma graça incrível capaz de mitigar a sede espiritual de almas humanas ressecadas, mas ela também deixou de captar o seu sentido espiritual. Em resposta, argumentou: "O senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva?" Ele falava acerca do refresquero celeste, e ela pensava na água do poço. Que trágico! Marcos 8 ainda inclui outra história que ilustra a dificuldade dos seres humanos para captar coisas espirituais. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Marcos 8, 14, 16. A resposta dos discípulos é quase cômica. Seu ponto de vista estava, novamente, limitado ao humano e material. Jesus veio ao mundo para estabelecer seu reino espiritual. Nenhuma vez ele promoveu um reino terrestre. João havia anunciado sua vinda para estabelecer o reino espiritual, com as palavras: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em harmonia com a predição, Jesus também falou da natureza espiritual do seu reino 126 vezes nos 4 evangelhos. Nenhuma dessas referências incluía a mínima razão para que os discípulos achassem que ele se referia a um reino terrestre. Sua mensagem tornava-se clara ao ilustrar o reino espiritual em termos como sal, luz, fermento e semente de mostarda. Os discípulos, porém, pareciam incapazes de modificar suas ideias preconcebidas. Acreditavam que o Messias seria um guerreiro que derrotaria as legiões romanas e restauraria Israel como nação independente. Quando os discípulos visualizavam o reino do céu,
faziam-no segundo expectativas humanas. Em seu desejo de participar de um reino terrestre, passavam por alto o termo céu, quando Jesus ensinava sobre o reino do céu. Como é irônico o fato de que os discípulos pudessem falar sobre o reino do céu enquanto simultaneamente faziam campanha por uma posição de poder no novo reino. Ao longo de seu ministério na terra, Jesus tentou repetidamente ensinar a natureza espiritual de seu reino aos discípulos. Infelizmente, até o fim, eles ainda se iludiam. Foi por isso que a crucificação de Jesus os deixou desesperançados, fazendo com que se sentissem derrotados e abandonados. No entardecer do domingo seguinte à crucificação, enquanto 2 discípulos voltavam caminhando para casa em Emaús, com a esperança destroçada, um deles, Cleopas, comentou com o estranho que os havia alcançado: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?" "Que coisas?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. "Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel." Por que eram tão pessimistas as palavras de Cleopas? "Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel", lamentou. Os abatidos discípulos haviam fracassado completamente em apanhar o significado do reino que Jesus viera estabelecer. Não tinham consciência de que a traição e os sofrimentos que Jesus voluntariamente suportara e sua morte na cruz eram necessários para possibilitar a prometida redenção. É difícil imaginar que alguém fracassasse num exame final de modo mais deplorável do que aqueles alunos do Mestre. Graças a Deus, Jesus nunca abandona quem fracassa. Ele é o Deus da segunda chance, sempre pronto a escrever sobre uma página em branco. Naquela mesma noite de domingo, ele apareceu aos discípulos que estavam acovardados por trás de portas trancadas, temendo enfrentar igualmente traição e sofrimento. De súbito, Jesus estava entre eles, acalmando-os os temores, suspendendo sua depressão e desafiando-os a começar a edificar o seu reino. Que reino poderiam eles construir agora, se durante 3 anos e meio com o Mestre haviam aprendido tão pouco? Em sua compaixão, Jesus deu aos discípulos uma segunda oportunidade, um curso reparatório intensivo. Permaneceu com eles por mais 40 dias para esclarecer a natureza espiritual do seu reino. Lucas descreve esses 40 dias assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O reino de Deus havia sido o tema central do ministério de Jesus durante os 3 anos anteriores. Mas os 12 aprenderam muito pouco. Agora ressurreto, aguardando o momento de retornar para o céu, Jesus graciosamente permaneceu com os 11 aqueles 40 dias adicionais e mais uma vez deu ênfase exatamente ao mesmo tema, o reino de Deus. Mas espere, ele tinha mais uma instrução para os discípulos. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Vocês devem aguardar aqui mesmo pelo prometido Espírito Santo. Por que ele teria dado essa ordenança? Porque o reino de Deus é um reino espiritual e só pode ser construído pela mão guiadora do Espírito. Para comparar os 2 reinos, o terrestre pelo qual os discípulos esperavam e o espiritual que ele promovia, Jesus usou o exemplo de 2 batismos para ajudar seus seguidores a entender a diferença. Considere o batismo de João, imersão em água, um ato visível. Nos batismos modernos, a família e amigos se reúnem como testemunhas, tirando fotos e celebrando a ocasião. Os nomes dos candidatos são registrados nos livros da igreja e são entregues certificados. Mas Jesus aponta para outro batismo, o do Espírito. Diferente do batismo na água, o batismo do Espírito é totalmente invisível. Nem fotografia o captura, porque o reino de Deus atua do interior. Cresce como a semente de mostarda. Funciona como sal ou fermento.
Os nomes dos que recebem esse batismo não são registrados em livros pelo secretário da igreja, só podem ser registrados nos livros do céu. Era o último dia de Jesus na terra. A mensagem final fora dada. O Redentor anelava ter a certeza de que, por fim, haviam entendido a natureza espiritual do seu reino. Então, um deles levantou a mão e fez a pergunta: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Que doloroso! Imagine a decepção que Jesus deve ter sentido. Ali estava ele, pronto para ascender ao céu, e seus amados discípulos ainda não haviam entendido a missão. Em suas últimas palavras registradas, diz-lhes como edificar o reino espiritual, uma igreja gloriosa, sem ruga ou mácula. A noiva que ele espera encontrar por ocasião do seu retorno. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para edificar o reino de Deus, cada discípulo terá que se tornar uma testemunha. Sem o testemunho pessoal de cada cristão, o reino de Deus nunca existiria. Hoje, mais de 20 séculos depois do ministério terrestre de Cristo, cada um deve fazer a si mesmo as seguintes perguntas: compreendo a natureza espiritual do reino de Deus? Estou ajudando a construir seu reino ou simplesmente sigo uma agenda humana? Basta apenas rotular de reino de Deus aquilo que estou construindo para fazer com que ele seja isso? Enquanto penso estar edificando o reino do Senhor, pode ser que eu esteja meramente promovendo um reino humano, um reino que gosto de chamar de reino de Deus. A fim de responder a essas perguntas, é necessário entender primeiro a natureza do reino de Deus. Ele não é feito de coisas materiais, mas de seres humanos. Eles representam o seu material básico, se é que podemos nos referir-nos a vidas nesses termos. São pessoas preparadas para encontrar-se com o Rei que retorna, homens e mulheres que refletem o caráter de Jesus. Lindas pessoas que, ao caminhar pelas ruas, iluminam o mundo com a glória do Senhor. Ellen White descreve essas pessoas. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Parábolas de Jesus, páginas 415, 416. O grande propósito do reino de Deus é redimir pessoas. Mesmo sendo um reino espiritual, muito do seu trabalho ainda ocorre na terra. Por essa razão, precisa de uma estrutura visível. Assim sendo, enquanto vivemos no mundo, o reino de Deus necessita de igrejas, capelas, casas publicadoras, hospitais, dinheiro e registros contábeis. A estrutura é parte do reino espiritual de Deus e não pode ser separada do reino enquanto formos peregrinos neste planeta. O perigo jaz em confundir reino com estrutura e tentar medir o crescimento do reino de Deus concentrando-nos no crescimento da estrutura. Permita-me fazer uma pergunta. É possível alcançar um crescimento estrutural sem ao mesmo tempo atingir o crescimento no reino de Deus? Desejo contar um incidente que ilustra minha ideia. Durante o ano de 1988, estávamos ocupados preparando-nos para realizar a maior série evangelística da história da igreja no Brasil. Eram esperadas 20.000 pessoas cada noite no grande ginásio coberto do Ibirapuera, em São Paulo. Essa visão ambiciosa dependia da participação ativa de muitos obreiros maravilhosos, pessoas que alegremente deram horas de trabalho e doações financeiras feitas com sacrifício. 2 empresários quiseram se envolver numa campanha publicitária massiva, usando uma variedade de meios de comunicação.
Consequentemente, reunimos-nos com um grupo de profissionais de uma firma de publicidade. Um deles nos perguntou: qual é o tipo de público que vocês procuram? Podemos encher o ginásio com o tipo de pessoas que preferirem, jovens, mulheres, idosos, o que quiserem. Minha primeira reação foi achar que esse homem era simplesmente arrogante, mas enquanto ele continuava a falar, comecei a ver quão poderosa pode realmente ser a propaganda. O mundo praticamente segue o que a propaganda determina. Raramente os consumidores buscam algo diferente do que os comerciais colocam diante dos seus olhos: carros, roupas, alimentos prontos, produtos de beleza e assim por diante. O publicitário orgulhoso afirmou, por exemplo, que a Coca-Cola se tornara algo parecido com uma nova religião por causa do marketing. Nesse momento, um dos meus colegas fez uma pergunta. E se quiséssemos montar uma campanha publicitária promovendo nossa igreja, isso aumentaria o número de novos membros? Sem dúvida, respondeu o homem. A única coisa é que vocês precisariam de uns 10 anos para construir igrejas, salões, ginásios e todo tipo de coisa, porque afinal, com sua atual infraestrutura, onde colocariam todas as pessoas que se uniriam à igreja como resultado de nosso serviço profissional? Francamente, fiquei perplexo. Esse homem não estava exagerando. A publicidade pode vender praticamente tudo, incluindo uma filosofia de vida. Então, por que precisamos do Espírito Santo? Conduzir multidões para dentro da igreja como membros não seria tão difícil. Arrecadar mais dinheiro e estabelecer mais escolas, casas publicadoras e igrejas claramente não seria impossível se fosse deixado em hábeis mãos humanas. Se fôssemos contratar profissionais bem-sucedidos como os que conseguiram o explosivo crescimento de empresas como Google, Apple, Honda e Microsoft, entre tantas outras, não seria possível fazer o mesmo, levando nossa igreja a expandir fabulosamente sua base de consumidores? Não há, então, grande necessidade do Espírito Santo? Tudo de que precisamos é um aguçado know-how comercial. Com esse tipo de gênios executivos, depois de uns 3 anos, os livros mostrariam resultados incríveis, com as linhas disparando para fora dos gráficos, ilustrando o número de membros, o crescimento financeiro e o desenvolvimento ao redor do mundo. A riqueza denominacional em títulos patrimoniais iria para as alturas. Mas eis aqui a questão. Todo esse sucesso refletiria a glória de Deus e o caráter de Jesus Cristo? Mediante a aplicação de técnicas administrativas e de liderança apenas, seria possível expandir a estrutura da igreja, sem necessariamente acrescentar algo ao reino de Deus. E, ao mesmo tempo, é impossível fazer crescer o reino de Deus sem algum crescimento estrutural. O que me move a escrever este livro é o perigo que enfrentamos de entender mal o que é o reino de Deus. Essa foi a tragédia dos discípulos, e pode ser a nossa também. Hoje, o reino de Deus é equipado com instituições, membros, estatísticas, orçamentos e contabilistas, mas o reino é muito mais do que apenas isso. Se nós cristãos deixamos de crescer espiritualmente, se a igreja fracassa em levar cada novo converso a uma vida de contínua comunhão com Deus, se deixamos de orar, estudar a Bíblia e levar outros aos pés de Jesus, então não estamos participando do reino de Deus. Seria desastroso se chegássemos a crer que expandir o reino de Deus é simplesmente um jogo de números. Se nosso entusiasmo para avolumar o reino concentra-se em estratégias para aumentar as entradas e o número de membros, deixamos de entender o propósito do reino. Praticamente qualquer grande executivo pode crescer a estrutura. Se é isso tudo que queremos, não há necessidade do Espírito Santo. O desafio perante a igreja é ajudar cada membro a crescer espiritualmente, o que, por sua vez, aumentará o número de membros e o apoio financeiro. É noite enquanto termino de escrever este capítulo num hotel em Atlanta. À minha direita há uma janela pela qual posso ver carros seguindo para o seu destino. Penso nos motoristas atrás do volante e sinto tristeza por sua dor, a dor de viver sem Cristo. Então,
ouço de novo o desafio de Jesus. Vá convidar pessoas para que venham a ser parte do meu reino. Não as torne simplesmente membros da igreja. Ajude-as a se tornarem homens e mulheres verdadeiramente espirituais. Para esse propósito, eu lhe prometi o dom do meu Espírito.